A vida é espiritual. A vida, ela é espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus, revela que Deus, o Senhor Deus, Ele é um espírito e Ele é o Pai dos espíritos. No Gênesis, no princípio, no capítulo 1, a palavra de Deus disse que o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele pairava sobre a face das águas. O Senhor Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, ele pairava sobre as águas. E simplesmente ele estendeu o seu reino. Porque a Bíblia fala que ele pairava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, e ele pairava sobre ela, sobre as águas. Ele passeava sobre as águas, sobre a terra que ainda não tinha forma, esta forma. E simplesmente pela palavra, ele resolveu, ele decidiu estender o seu reino. Ele decidiu estender o seu reino. Logo mais a gente vai entender por que Jesus, futuramente, Jesus falou assim, olha, quando vocês orarem, orem assim. Na oração lá do Pai Nosso, ele fala, venha a nós o vosso reino. A gente vai entender isso. Por que futuramente Jesus disse isso? Porque quando Deus ele resolveu estender o seu reino até aqui na terra, hoje para nós, terra, hoje para nós, a terra. Naquela época, segundo Gênesis, uma terra sem forma e vazia. Simplesmente as águas, o abismo, não tinha, era um abismo que não tinha luz, não tinha nada, simplesmente aquele abismo e as águas. E o Senhor Deus, diz a palavra, que ele sobrevoava, pairava sobre essas águas. E aí ele, como ele deu forma, ele resolveu estender o seu reino, dando forma a essa terra e como se ele dissesse, eu vou habitar esse lugar, eu vou pôr pessoas nesse lugar, pessoas espirituais, porque Deus é espírito e ele fez o ser humano, tirou dele mesmo, do seu espírito. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, fala que ele fazendo o homem, depois dele ter dado forma à terra e fazendo o jardim do Éden, inclusive, aí ele falou, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia fala que ele pegou do pó da terra, fez o homem, soprou nas suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. Aquele boneco recebeu vida de Deus, quer dizer, a vida tirada do próprio Deus. Então o homem se tornou espírito, é um espírito. Se tornou espírito, alma
e vive nesse corpo. Então, a vida é espiritual. Deus, estendendo o seu reino, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso está na palavra de Deus, está lá no Gênesis, quando ele, finalmente, ele falou, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que significa isso? A Bíblia fala que o homem tinha tanto o direito como a capacidade de um relacionamento genuíno com o Senhor Deus. A Bíblia, a palavra fala que todos os dias, na viração do dia, o Senhor chegava até o homem, vinha visitar o homem. Ele vinha ver como é que o homem estava? Não, porque o homem ainda não tinha pecado e Deus é onisciente. Ele não precisava vê-lo para saber como é que ele estava. Ele sabia, mas como Deus, ele sendo o Pai, o homem sendo seu filho, ele sendo um espírito, o homem sendo um espírito em um corpo, ainda não corruptível, porque não tinha pecado ainda, mas recebendo também uma alma. Então o homem, a alma é o que? O sentimento, o psicológico, a nossa mente. Então o homem tinha esse relacionamento com Deus. Aí Deus chegava todos os dias, na viração do dia, diz a Bíblia, aí Deus chegava lá, visitava o homem. Suponhamos, com as minhas palavras aqui, era um relacionamento, vida. Suponhamos, com as minhas palavras aqui, Deus chegava lá, para ficar fácil da gente entender. Homem, meu filho, bom dia, que fosse boa tarde. Isso é as minhas palavras, minha colocação, para a gente ficar fácil de entender. Suponhamos que mesmo Deus sabendo como é que o homem está, porque ele é onisciente, sabendo e até vendo também, perguntasse, só para a gente entender o que é o relacionamento, como vai, tudo bem? Suponhamos, pegasse na mão, abraçasse meu filho, beijasse e tal, entendeu? Isso é o que acontecia na época, porque o homem era a semelhança de Deus, era a imagem e a semelhança de Deus. O reino de Deus, os céus, por exemplo, Deus tinha estendido ele até aqui. Por isso que depois da derrota do homem lá no Jardim do Éden, Jesus ensinando, Jesus sendo o Salvador, qual é a função de Jesus? Trazer o homem de novo, através da sua morte e da sua ressurreição, trazer ele à sua origem, a ser novamente imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Pai. Tremendo isso, né? Parece loucura, mas a Bíblia fala que as coisas de Deus para o homem natural parece loucura, mas para o que crê é poder de Deus. Então raciocina aí, se é ou se não é uma realidade, se a vida não é espiritual, se o homem não é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Infelizmente, um corpo carnal, um corpo corruptível, porque o pecado veio fazer com que esse homem, esse corpo, se tornassem pecaminosos. Pecaminoso. Entendeu? Mas antes o homem tinha um corpo celestial, um corpo incorruptível, que não era sujeito à corrupção. O pecado causou a queda do homem e esse corpo passou a ser corruptível. O homem passou a ser almático, viver a sua vontade, fazer e viver da sua vontade. Inclusive, não reconhecendo muitas vezes que Deus, ele é o seu Senhor.
Então, para nós reconhecermos que Deus ele é o nosso Senhor, é somente através de crer na sua palavra, receber Jesus como único e suficiente Salvador. Consequentemente, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos de novo na nossa vida o Espírito Santo de Deus, que seja o Espírito do próprio Deus, e nós nos tornamos um bebê espiritual e começamos através de conhecimento da palavra, de consagração da nossa vida, de oração, nós começamos a crescer espiritualmente falando, crescer. Não é carnalmente falando, não, é espiritualmente, não é no sentido de pisar em alguém, de querer ser melhor do que ninguém, de competição com carne e sangue, não, mas crescer na graça e no conhecimento e ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Então nós começamos, através de Jesus, através do Espírito Santo, o homem começa a crescer e voltar ao seu estado original, que é vida no Espírito. Por quê? Porque a vida é espiritual. Então, o homem caiu lá no Éden. Quando nós falamos homem, é claro, estamos falando toda a raça humana. Caiu lá no Éden. Mas em Cristo, o homem que foi destituído lá no Éden, através do Adão, através de Cristo, como segundo Adão, o homem é restituído novamente à presença de Deus e tem possibilidade, tem chances, tem oportunidades, tem tudo que ele precisa para poder crescer na presença de Deus, o seu espírito se restabelecer no Espírito de Deus e voltar à sua origem. Porém, a Bíblia deixa claro isso, há uma luta. Quando a Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, é exatamente isso. É porque quando o homem caiu, ele passou a ser carnal. Ele passou a ser dominado pelas suas vontades, pela sua alma. Certo? Então, quando ele nasce de novo, ele crê na palavra, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus entra na vida dele, ativa o espírito dele, porque na verdade ele é um espírito, é um espírito que tem uma alma e vive num corpo, mas enquanto ele é almático, ele vive pelos seus sentimentos, pela sua vontade, pela sua carnalidade, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que aquele que pende para a carne é morte, mas que pende para o Espírito é vida, porque Deus ele é a vida, Deus é Espírito, certo? Então quando o homem caiu, ele passou a ser almático e viver as suas vontades, mas em Cristo ele é restituído à presença de Deus e ele volta à sua origem, ele é espiritual. Então a vida é espiritual. Nós podemos entender claramente que nós aqui na Terra, pela palavra, podemos entender que nós somos como uma colônia dos céus. O que é uma colônia? Uma colônia, eu vou ver se eu consigo explicar isso aqui. Uma colônia, digamos, uma comunidade que vive fora do seu país. Então, o que acontece? Deus estendeu o seu reino até que a terra, habitou a terra com a gente, com os seus filhos. E o pecado fez o homem deixar de ser filho. O homem desobedeceu, o homem perdeu a sua vida, foi separado de Deus. A Bíblia fala que a separação considera o homem morto. O homem está morto, o espírito dele, separado de Deus, ele morreu. Separação de Deus, biblicamente, significa morte. Então ele morreu. Mas em Cristo, quando o homem crê na palavra e recebe Jesus na sua vida, Cristo vai lá e ativa de novo o seu espírito. Dá ao seu espírito vida. O espírito caído, Jesus levanta ele, põe ele de pé e aí digamos que ele vai lutar contra a alma. Espírito contra a alma contra o espírito.
Só que o espírito, Deus trabalha nele. Deus trabalha nele, capacita ele, edifica ele, dá a ele vida e aí ele começa, entendeu? Digamos que como um bebê espiritual, ele começa a entender que a vida é espiritual. A vida, ela é espiritual. Você percebe que a própria Bíblia fala que os que inclinam para a vontade do Espírito, para o Espírito, é vida. Mas para os que inclinam para a vontade da carne, é morte. Entendeu? Então a vida, ela é espiritual. E a colônia, né? Colônia é um povo, por exemplo, uma comunidade, por exemplo, que vive fora do seu país, mas é administrada pelo seu país. Estou fazendo essa colocação aqui para a gente entender. Nós, querendo ou não, a terra é uma extensão dos céus. Porque Deus, ele é espírito, ele é um espírito, certo? E a vida é espiritual. Então, quando Deus estendeu o seu reino, olhou, falou, façamos o homem à nossa imagem, deu forma à terra, que era sem forma e vazia, preparou isso aqui, fez o jardim e pôs o homem lá, o homem tinha a imagem e semelhança de Deus, foi ou não foi uma extensão? Só que a desobediência, o pecado, o inimigo enganando o homem optou para, em vez de obedecer ao seu Senhor, ao seu Pai, ele obedeceu ao inimigo, o homem caiu. E de incorruptível, ele tinha condições de receber, de estar junto com Deus, de passear no reino espiritual, digamos assim. E quando ele pecou, aí ele perdeu essa capacidade, perdeu essa habilidade, porque foi separado de Deus, ele foi aniquilado pelo pecado, mas em Cristo ele é capacitado de novo, ele recebendo a vida, recebendo o Espírito de Deus, aí ele pode crescer, ou seja, o único objetivo da morte e a ressurreição de Cristo foi buscar o que estava perdido. Buscar o que estava perdido, buscar o que havia morrido. Cristo é vida e ele entra na nossa vida, nos dá vida, né? E assim nos restitui de novo a presença de Deus. Então aqui na terra, a terra, querendo ou não, é uma extensão dos céus. Só que o pecado fez com que o homem não participasse das coisas dos céus, não participasse do reino dos céus. Poderia dizer que fosse uma colônia abandonada? Não, claro que não. Deus não abandona. A palavra fala que a vontade de Deus, inclusive, é que todos sejam salvos. Se a vontade dele é que todos sejam salvos, porque confirmando a perdição de todos. Mas todo aquele que reconhecer a palavra como palavra de Deus, através da palavra, reconhecer Jesus como seu Salvador, então ele tem possibilidade, oportunidade de ser salvo e voltar ao seu estado de origem. Se a gente for entrar na Bíblia, no que diz a palavra de Deus, a gente percebe muito bem essa extensão dos céus, essa extensão do reino de Deus até aqui. Citar já a segunda vez ou terceira, não sei. Mas Jesus como Salvador, por isso que lá na oração do Pai Nosso ele ensinou, assim, quando orares, ele não falou se orares, ele falou quando, porque é uma necessidade muito grande de oração na vida do cristão, porque oração é relacionamento, é diálogo, é vida com Deus. Então, quando orares, ele disse assim, porque não foi se orar. Se orar é quem não... né? Mas a vida do cristão, quando, significa que nós vamos orar. Então, quando orares, diga, venha a nós o teu reino. Porque vem, o reino de Deus é Jesus. É que nos estabelece de novo ao reino dele. E como nós ainda estamos nesse corpo físico, somos sujeitos ao pecado, a oração é para quê? Para que Deus, o Espírito Santo, nos fortaleça, possa nos revestir.
Na oração, Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São João, quando Jesus orou ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos e por nós, inclusive, a oração dele foi assim: olha, Pai, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Então guarde eles. E na oração Jesus falou assim: olha, para que assim como eu sou um no Senhor, o Senhor é um em mim, que eles sejam um em nós. Percebe? Então, o Pai e o Filho e o Pai é um. E a oração de Jesus é que nós também sejamos um nele. É porque se nós somos um espírito. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos o Espírito de Cristo e ele reveste o nosso espírito e nós passamos a ser um nele. Entendeu? Então carne não tem como ela estar nele, mas o espírito tem. Embora há uma luta, há uma briga de carne, de alma, de vontades humanas, querendo, né, vencer o espírito, mas o espírito revestido em Deus, ele é mais forte e deve se tornar cada dia mais forte, porque Deus relaciona com nós através do espírito, do nosso espírito. E aí nós começamos a dominar essa carne e vivemos espirituais. Por isso que a vida é espiritual. Não adianta. Começa a meditar. Pensa. Quando lá no Jardim do Éden Deus chegava, né, o homem era sua imagem e semelhança. Tinha aquele relacionamento. O homem tinha condições de ver Deus. Ele podia ver Deus. Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado fez com que ele deixasse de ser a semelhança de Deus. A pessoa fala assim: não, mas fulano, é uma comparação, gente, não leva a mal, não, mas vou fazer um exemplo. Fulano é feio. Não, ele não é feio, não. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso é só uma apologia para a gente entender, entendeu? Na verdade, não há ninguém feio. Diz que o bonito está por dentro, certo? Mas esse negócio de falar, não, ele é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que Deus ele tem um corpo espiritual. E nós temos aqui um corpo espiritual, que nós somos um espírito, nós temos os nossos sentidos espirituais, mas temos o nosso corpo carnal. Então a imagem e a semelhança de Deus é o nosso espírito, que foi feito exatamente, não igual a Deus, porque Deus é o Pai, e nós fomos feitos filhos, certo? Jesus a Bíblia fala que Jesus ele era o unigênito Filho de Deus, o único. Mas depois de nós, ele passou a ser o primogênito. A palavra fala que primogênito, acho que está lá em Hebreus, livro de Hebreus, primogênito porque o primeiro, entre muitos irmãos, e esses irmãos somos nós, e Jesus ele é espírito, entendeu? Jesus ele tem um corpo espiritual, ele é um espírito, e nós somos espirituais. Então, a vida é ou não é espiritual? Estamos ou não estamos numa colônia, numa extensão dos céus? Agora só que, depois do pecado, o mundo passou. Não deixou de ser essa colônia. Só que passou a ser perdidos. Certo? Não foi abandonado por Deus. Não tem um relacionamento íntimo com Deus que nem tinha antes. Mas em Cristo e através do Espírito, nós voltamos ao nosso estado original. Nascemos de novo, agora somos uns bebês espirituais, aí vamos crescendo na graça, no conhecimento. Por isso que a palavra fala que Deus fala assim, o meu povo, eu não falo povo de ninguém não, de outro não, ele fala o meu povo, perece porque lhes falta o conhecimento. Eu tenho certeza absoluta que todo aquele que crê na palavra, busca conhecimento na palavra, crê em Jesus e recebe Jesus na sua vida, se recebe de verdade,
a sua vida é transformada. Querendo ou não, a sua vida é transformada, porque somos espirituais. Amém? A vida é espiritual.